O livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 51. Naqueles dias a terra devolverá aquilo que não pôde reter, e da mesma forma o mundo inferior dará de volta o que recebeu, e o inferno restituirá sua culpa. Ele escolherá dentre eles os justos e os santos, pois está próximo o dia da sua libertação. Naqueles dias o eleito sentar-se-á sobre o seu trono, e de sua boca emanarão todos os segredos da sabedoria e do conselho, pois isso lhe é outorgado pelo Senhor dos Espíritos, que também o exalta. Naqueles dias os montes saltarão como cabritos, e os outeiros pularão como cordeirinhos saciados de leite, e a face dos anjos no céu resplenderá de alegria, pois naqueles dias reinará o eleito. A terra se alegrará e os justos habitarão sobre ela, e os escolhidos sobre ela passearão. Capítulo 52. Depois daqueles dias, do lugar onde me foram dadas todas as visões sobre o que era oculto, fui arrebatado por um torvelinho de vento e transportado para o ocidente. Lá os meus olhos viram todos os segredos do céu que ainda deverão acontecer. Uma montanha de ferro, uma de cobre, uma de prata, uma de ouro, uma de metal doce e uma de chumbo. Perguntei ao anjo que é comigo: que coisas são essas que eu vi dentro daquilo que ainda está oculto? Ele me disse: tudo o que viste servirá à glória do seu ungido, para que ele seja forte e poderoso. E aquele anjo da paz deu-me em resposta: espera um pouco, e ser-te-á desvelado todo o segredo que envolve o Senhor dos Espíritos. Aquelas montanhas que os teus olhos viram, a montanha de ferro, a de cobre, a de prata, a de ouro, a de metal doce e a de chumbo, todas elas, diante do eleito, serão como a cera diante do fogo, e como a água que escorre do alto daquelas montanhas, aos seus pés elas enfraquecerão. Naqueles dias, ninguém poderá salvar-se, seja pelo ouro, seja pela prata. Ninguém poderá escapar. Então, não haverá mais ferro para a guerra, nem revestimentos para couraças. O bronze não valerá nada, nem o estanho terá qualquer utilidade ou apreço, e nenhuma procura terá o chumbo. Todas essas coisas serão aniquiladas e eliminadas da terra, quando aparecer o eleito do Senhor dos Espíritos. Capítulo 53. Lá os meus olhos viram um vale profundo, com uma garganta aberta, e todos os que habitavam a terra firme, o mar e as ilhas traziam-lhe doações, presentes e sinais de homenagem. Todavia aquele vale não será preenchido por eles. As suas mãos praticam o crime, os pecadores devoram os que foram por eles maldosamente oprimidos. Mas os pecadores serão aniquilados pelo Senhor dos Espíritos e expulsos de sua terra, e estarão perdidos para sempre. Pois eu vi como os anjos vingadores lá se demoravam, preparando toda sorte de instrumentos de tortura para Satã. Então perguntei ao anjo da paz que ia comigo: para quem preparam eles esses instrumentos? Ele respondeu-me: para os reis e poderosos deste mundo, para que sejam aniquilados. Então o justo e eleito fará com que resplandeça de novo a casa da sua comunidade. Doravante ela nunca mais será oprimida, em nome do Senhor dos Espíritos. Diante da sua justiça, aquelas montanhas não mais subsistirão como sendo a própria terra. Os outeiros, por sua vez, tornar-se-ão como uma fonte de água, e os justos terão então a paz em face da opressão dos pecadores. Capítulo 54. Eu olhei e voltei-me para outra parte da terra. Lá eu vi um vale profundo onde havia fogo com labaredas,
E eles traziam os reis e os poderosos e arremessavam-nos naquele vale profundo. E os meus olhos viram como eram confeccionadas correntes de ferro imensamente pesadas, como instrumentos de tortura. Então eu perguntei ao anjo da paz que ia comigo: para quem são preparadas essas correntes? Ele disse-me: para as legiões de Azazel, a fim de aprisioná-las e lançá-las no abismo da condenação definitiva. De pedras ásperas serão cobertos os seus queixos, da forma como ordenou o Senhor dos Espíritos. Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel os agarrarão naquele grande dia e os lançarão na fornalha de fogo ardente, para que o Senhor dos Espíritos promova a sua vingança contra a iniquidade, por terem eles submetido a Satã e pervertido os habitantes da terra. Naqueles dias instaurar-se-á o castigo do Senhor dos Espíritos. E ele abrirá todos os reservatórios de água que estão no alto dos céus e todos os poços que estão debaixo da terra. Todas as águas misturar-se-ão. A água do alto do céu é a masculina, e a água debaixo da terra é a feminina, e elas aniquilarão todos os habitantes da terra, bem como os que se encontram nos limites do céu. E estes, após reconhecerem que praticaram a iniquidade sobre a terra, serão aniquilados por causa dessa mesma iniquidade. Capítulo 55. Depois disso, o ancião arrependeu-se e disse: em vão eu aniquilarei todos os habitantes da terra. Então ele jurou pelo seu santo nome: doravante nunca mais procederei assim com nenhum dos habitantes da terra. Estabelecerei agora um sinal no céu, e este será entre mim e eles uma aliança de fidelidade eterna, pelo tempo em que permanece o céu sobre a terra. Se eu havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos no dia da tribulação e da dor, permanece neste caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles. Disse Deus, o Senhor dos Espíritos: ó vós, reis poderosos que habitais a face da terra, devereis encarar o meu eleito quando ele se assentar sobre o trono da glória para julgar Azazel, seus asseclas e todas as suas legiões em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 56. Lá eu vi perambularem as cortes dos anjos vingadores, que portavam açoites e correntes de ferro e de bronze. Perguntei ao anjo da paz que é comigo: a quem buscam eles com os açoites? Ele me disse: eles buscam seus escolhidos e amados, para atirá-los nas profundezas do vale. Então aquele vale encher-se-á dos seus escolhidos e amados. Então os seus dias chegarão ao fim, e daí em diante não estarão mais na conta os dias da sua perversão. Naqueles dias os anjos virão outra vez e voltar-se-ão para o oriente, para os medos e partos. Eles provocarão os reis, acometendo-os com um espírito de perturbação e expulsando-os dos seus tronos, como se fossem leões a sair dos seus covis, ou lobos famintos a atacar os rebanhos. Eles avançarão e pisarão a terra dos seus eleitos, e a terra destes será na sua presença como uma eira de trilhar e como uma senda de chão batido. Mas a cidade dos meus justos será um empecilho para os seus cavalos. Começarão então seus mutos assassínios, e a sua direita levantar-se-á entre eles. Nenhum homem reconhecerá o seu irmão, nem o filho reconhecerá seu pai ou sua mãe. E pelos assassínios serão inumeráveis os seus cadáveres. Não será em vão o castigo deles. Naqueles dias o mundo inferior abrirá as portas da sua vingança, e eles despencarão por elas, e a sua perdição será definitiva. O mundo inferior engolirá os pecadores na presença dos eleitos. Capítulo 57.
Após isso, vi uma infinidade de carruagens nas quais viajavam homens, e elas moviam-se sobre asas de vento do Oriente e do Ocidente em direção ao Sul. Podia-se ouvir o ruído desses carros, e o seu fragor foi percebido pelos santos do céu, e as pilastras da terra abalaram-se nas suas posições. Ouviu-se esse ribombar de um canto do céu ao outro durante todo um dia. Eles todos cairão por terra e haverão de suplicar ao Senhor dos Espíritos. Este é o fim da segunda alegoria.